Você já sentiu ciúme de alguém que nem existe? Uma mensagem que demorou para ser respondida. Um curtir numa foto que você achou que não devia ter sido curtida. Um silêncio de 10 minutos que sua cabeça transformou em uma cena inteira. Com diálogo, com traição, com prova. E o mais estranho não é sentir isso. O mais estranho é que, no fundo, uma parte de você sabe que provavelmente não é nada. E mesmo assim, o corpo reage como se fosse. Freud tinha uma explicação para isso. E ela não tem quase nada a ver com a pessoa que você ama. Tem a ver com uma parte de você que você não escolheu construir e que decide sozinha, por trás dos bastidores, muito antes de você conseguir pensar com calma. Existe um tipo de ciúme que faz sentido. Alguém mente, alguém trai, você descobre. E a dor é uma resposta lógica a um fato real. Mas existe outro tipo, um ciúme que aparece sem motivo concreto, que se alimenta de suposição, não de evidência, que continua mesmo depois que a pessoa explica, mostra o celular, dá todas as respostas possíveis. Esse segundo tipo é o mais difícil de carregar, porque ele não tem inimigo claro. Você não está brigando com um fato, está brigando com uma sensação que não obedece à lógica. Não importa quantas provas de inocência você receba. E o problema não para aí, porque esse ciúme, quando vira rotina, corrói duas coisas ao mesmo tempo. A relação, que começa a se sentir como um interrogatório permanente, e a própria pessoa que sente, que vive exausta, vigiando um perigo que na maior parte das vezes não está lá. A pergunta que ninguém costuma fazer é a certa. Se a lógica não resolve, o problema nunca foi lógico. Freud passou boa parte da vida tentando entender por que as pessoas sentem coisas que a própria razão não consegue explicar. Ele não estava interessado em comportamento, estava interessado no que empurra o comportamento por baixo. E aqui vai o detalhe que poucos contam. O próprio Freud escreveu, em cartas particulares, sobre episódios de ciúme intenso na sua vida amorosa. Ele não era um observador de fora, teorizando sobre uma emoção que nunca sentiu. Ele conhecia o ciúme por dentro, o suficiente para desconfiar da própria versão da história antes de tentar explicar a dos outros. Essa desconfiança de si mesmo virou método. Freud passou a tratar cada sentimento intenso não como uma verdade sobre o mundo, mas como uma pista sobre algo escondido. Se a emoção era grande demais para a situação, o motivo real não estava na situação. Estava em outro lugar. Foi seguindo essa lógica que ele chegou a uma das ideias mais desconfortáveis e mais úteis sobre o ciúme. Fique até o final do vídeo para receber um conhecimento profundo entrando na mente de Freud. Freud descreveu o que ele chamou de ciúme projetado. A ideia é simples de enunciar e difícil de aceitar. Às vezes, a pessoa que sente ciúme não está reagindo a um desejo do outro. Está reagindo a um desejo, ou a um impulso, que é dela mesma, mas que ela não consegue admitir que existe. Não confunda com o óbvio. Isso não quer dizer quem tem ciúme é quem trai. É mais sutil do que isso. Pode ser um desejo de atenção que a pessoa nunca deixou aparecer. Pode ser uma vontade antiga de ser desejada por outra pessoa, guardada tão fundo que nem chega à consciência como pensamento, só como desconforto. Pode até ser simplesmente o medo de não ser suficiente, transformado em acusação para não precisar ser sentido como insuficiência. A mente, segundo Freud, tem um mecanismo de defesa chamado projeção. Quando um sentimento é grande demais ou perigoso demais para ser reconhecido como próprio, ela o empurra para fora. E o lugar mais fácil de empurrar é a pessoa mais próxima, porque ali a suspeita tem onde pousar. É por isso que o ciúme sem prova é tão resistente à prova. Ele nunca foi, na origem, sobre o outro. A pessoa está discutindo com um fantasma que mora dentro dela, só que o fantasma está usando a cara de quem ela ama. Aqui está o ponto que a maioria evita dizer, porque é desconfortável demais para caber numa frase de autoajuda. O ciúme intenso, na maior parte das vezes, não fala sobre o parceiro. Fala sobre uma insegurança que já existia antes da relação começar. Pense assim. Duas pessoas passam pela mesma situação. Um comentário ambíguo, um atraso, uma foto curtida. Uma delas sente um desconforto leve, pergunta, ouve a resposta, segue em frente. A outra entra em espiral,
Revira o celular, interpreta silêncio como confissão. A situação foi a mesma. A reação não. O que muda não está lá fora. Está na história de cada uma. Freud diria que quem cresceu com a sensação de que o amor podia desaparecer a qualquer momento, por abandono, por comparação, por precisar competir por atenção dentro da própria família, carrega essa sensação para dentro de toda relação futura. Não porque escolhe, porque essa é a forma que a mente aprendeu, cedo, de se proteger de uma dor que já aconteceu uma vez. E aqui mora a parte mais difícil de engolir. O ciúme, nesses casos, não é sobre desconfiar do outro. É sobre nunca ter aprendido a confiar que o amor, uma vez dado, permanece, mesmo quando você não está olhando. Por isso, interrogar o parceiro nunca resolve por completo. Você pode conseguir todas as respostas do mundo e ainda sentir o mesmo vazio no dia seguinte. Porque a pergunta nunca foi o que ele fez. A pergunta, escondida, sempre foi: eu mereço ser amado o suficiente para não precisar vigiar isso. Esse mesmo padrão aparece fora do amor romântico, e reconhecer isso ajuda a enxergar com mais clareza. Aparece no trabalho, quando alguém sente uma pontada de ameaça ao ver um colega ser elogiado. Não porque o elogio ao outro tira algo de fato, mas porque desperta a mesma insegurança antiga. Será que ainda sou suficiente aqui? Aparece na amizade, quando um amigo próximo faz uma nova amizade, e sem lógica nenhuma, isso dói como se fosse uma traição. Aparece até entre irmãos adultos, décadas depois da infância, quando um recebe mais atenção da família em um momento específico. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo que Freud descreveu no ciúme romântico, uma ameaça pequena ou inexistente que ativa uma ferida grande e antiga. A situação de hoje só empresta a forma. O conteúdo emocional é velho. Isso não é motivo de vergonha. É só um mapa. E um mapa, uma vez visto, permite escolher o caminho de outro jeito. Freud não era ingênuo a ponto de dizer simplesmente confie mais. Ele sabia que sentimento não se resolve por ordem direta, mas o método dele aponta uma direção clara. A primeira coisa que ele faria é parar de perguntar o que ele fez de errado e começar a perguntar por que isso, especificamente, me atinge tão forte. Essa mudança de pergunta já é metade do trabalho, porque tira o foco da investigação do outro e coloca na investigação de si. A segunda coisa é procurar na própria história o primeiro momento em que essa sensação apareceu. Não necessariamente num relacionamento. Muitas vezes é bem antes. Uma infância em que o afeto era condicional, um momento em que alguém foi embora sem explicação, uma comparação constante com um irmão ou colega. Freud acreditava que o presente só dói tanto quando ecoa um passado que ainda não foi processado. A terceira coisa, e essa é a que mais separa a reação de resposta, é aceitar que nomear o padrão não elimina o sentimento na hora, mas muda completamente o que se faz com ele. Em vez de acusar o parceiro, a pessoa passa a poder dizer com honestidade rara: isso que estou sentindo agora é maior do que a situação merece, e eu sei de onde vem. Essa frase, dita em voz alta ou apenas pensada, já é um ato de coragem que a maioria das pessoas nunca chega a fazer. Primeiro passo: antes de acusar, pause. Não para reprimir o sentimento, para dar tempo dele passar da reação automática para o pensamento. Freud chamava isso, em outras palavras, de dar espaço entre o impulso e a ação. Segundo passo: pergunte à sensação, não ao fato. Em vez de por que ele demorou para responder, pergunte: o que eu tenho medo que essa demora signifique sobre mim? A resposta sincera dessa segunda pergunta costuma revelar mais do que qualquer investigação sobre o celular do outro. Terceiro passo: separe o histórico da situação atual. Uma frase simples ajuda. Isso que estou sentindo é sobre agora ou é sobre antes? Se a resposta honesta for antes, o trabalho não é com o parceiro, é consigo mesmo. Quarto passo: comunique o padrão, não a acusação. Existe uma diferença enorme entre dizer você está escondendo algo de mim e dizer eu sinto uma insegurança forte agora e sei que parte dela vem de mim. Pode me ajudar com isso? A primeira frase ataca, a segunda convida.
e só a segunda constrói alguma coisa. Nenhum desses passos apaga o ciúme numa noite. Mas cada um deles interrompe o ciclo automático, e é exatamente esse ciclo, repetido sem consciência, que desgasta relações inteiras ao longo dos anos. Existe uma ideia que atravessa esse canal, episódio após episódio. A diferença entre reagir e responder é quase sempre uma questão de profundidade, de entender por que você reage do jeito que reage antes de agir. O ciúme é talvez o exemplo mais claro disso, porque ele finge ser sobre o outro, finge ser sobre prova, sobre fato, sobre lealdade, mas na maioria das vezes, ele é um mensageiro mal compreendido, carregando uma dor antiga, vestida com a roupa de uma ameaça atual. Freud passou a vida tentando mostrar isso, que a mente humana raramente mente sobre a intensidade do que sente. Ela só erra, com frequência, sobre a origem. E entender a origem certa é o que separa uma pessoa que vigia o parceiro pelo resto da vida de uma pessoa que, finalmente, aprende a confiar. Não porque o mundo se tornou mais seguro, mas porque ela entendeu de onde vinha o medo. Se você chegou até aqui, talvez alguma parte desse ciúme sem prova tenha feito sentido para você. Ou para alguém que você ama. Guarda essa frase. O ciúme raramente fala sobre quem você ama. Fala sobre quem você teme não ser. Se este vídeo te fez pensar em algo, ou em alguém, deixa nos comentários. Você já sentiu esse tipo de ciúme que não tinha prova nenhuma, só sensação? E olhando agora, de onde você acha que ele vinha? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Toda semana tem um pensador novo enfrentando um problema real, sem enrolação e sem resposta fácil. Já deixa o like para incentivar o canal. É o que faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais gente que também precisa ouvir isso. Te aguardo no próximo vídeo.